Olá, pessoal, vou falar sobre constelação sistêmica, tá? Mônica Medeiros, Norma, Marcos, vamos falar de constelação. Olá, eu vou explicar para vocês um pouco como funciona a constelação, como que ela é baseada, tá bom? Eu tenho um e-book que vocês podem entrar lá no meu site, um e-book gratuito que chama 12 lições de prosperidade. Vocês entram lá no meu site, Caterine Riera Terapias, baixa, que nesse e-book eu ensino 12 lições para prosperar, fundamentada nos ensinamentos de Bert Hellinger também, porque a gente entende que uma coisa está ligada à outra. Tudo é o mesmo balaio de gato. Ok? Então vamos lá. Constelação sistêmica. Eu tenho recebido muitas perguntas no direct. As pessoas têm dúvidas de como funciona a sessão, como é baseada, então eu vou falar um pouquinho disso. Para começar, o jeito que eu trabalho a minha sessão, ela dura 2 horas. Então, nos primeiros 40 minutos, oi texto, seja bem-vindo ou bem-vinda. Os primeiros 40 minutos da sessão, eu vou fazer um monte de perguntas para você. Por quê? Porque na hora que a gente for constelar, a gente não vai ficar conversando. O contar histórias, ele tira a força da constelação. A constelação, por ser um movimento da alma, e eu vou falar disso, eu vou até anotar para não esquecer, porque senão eu vou mudando de assunto. A constelação, por ser um movimento da alma, quando a gente conversa, a gente perde, a pessoa que está o constelado, ele deixa de tomar o que é preciso durante a constelação. Só que o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas têm necessidade de contar as suas histórias, né? Até no meu trabalho, na prestação de serviço que eu faço, que é um serviço pontual que a pessoa precisa que eu entregue tal dia, tal hora, a pessoa tem necessidade de contar historinha sobre aquilo que ela está me pedindo. Então eu percebi que isso, boa tarde a todos que estão entrando, eu percebi que isso é uma necessidade da alma das pessoas. Então o que eu fiz? Eu disponibilizei um trabalho que dura 2 horas. Por quê? Porque nessa conversa eu vou junto com você levantar o seu tema. Quem vem para uma constelação por curiosidade não toma o que precisa ser tomado. E tomar é um verbo que significa pegar para si. Vou dar um exemplo. Se você recebe um presente, eu te dou uma blusa, você recebeu uma blusa. É passivo. Você recebeu uma blusa, te dei essa blusa preta, você recebeu a blusa preta. É passivo, não tem ação. Se eu te dei essa blusa preta e você pegou essa blusa preta e usou, você tomou para si o que eu te dei. Então, o verbo tomar entra nesse sentido, tá? E para a gente tomar uma constelação, para que ela reverbere de verdade na nossa alma, para que ela tenha efeito, a gente precisa chegar muito derretido para essa constelação. Derretido nos ensinamentos que o Bert deixou para gente e com uma posição de se humildecer diante do constelador, no sentido de ter respeito pelo que vai ser visto lá. Se você chega de um jeito grande, querendo saber qual que é, por curiosidade, você não toma aquilo. E esse tipo de movimento vai fazendo você perder a sua força, tá? Constelação não é como tirar tarô, que você pode tirar todo mês, ou como fazer mapa astral. Não é uma coisa que você vai ficar fazendo toda hora, porque senão você começa a enfraquecer os seus movimentos. A constelação é um movimento, é uma ferramenta terapêutica, ela não tem nada de espiritualidade, nada a ver com espiritualidade. Ela é uma ferramenta terapêutica que vai mostrar para você o que a sua alma precisa ver naquele momento. Então, sim, você pode fazer outras constelações em outros momentos de vida com outros temas, né? Nós vamos passar a vida inteira constelando, mas não é com aquela frequência que a gente pode fazer outras ferramentas.
Uma pessoa que constela comigo, eu peço para ela esperar 3 meses para fazer a próxima constelação. Isso se ela tiver um tema que estiver afligindo ela. Senão ela marca comigo uma mentoria. E aí eu faço um bate-papo. E acontece, às vezes a pessoa constela comigo, ela pega um diagnóstico de uma coisa que ela não fazia nem ideia de que ela tinha, tá? Alguma neurose, algum transtorno de personalidade, alguma coisa que na constelação a gente viu, e depois essa pessoa pede para bater um papo comigo, pra gente aprofundar. Aí eu faço um papo de mentoria, um papo de 1h30, sem constelar de novo, para não perder a força. Então eu vou falar assim, como que a gente baseia, né? Então esses primeiros 40 minutos, eu vou investigar, eu vou fazer uma anamnese de acordo com a sua demanda. Então vamos supor que você chegou para mim e falou assim, Caterine, eu não paro emprego, eu fico 1 ano no emprego, eu sou mandada embora, eu não entendo por quê. Ô Caterine, eu tenho um dedo podre, eu sempre atraio homens de tal jeito. Eu trabalho mais no viés dos negócios, tá? Carreira, negócios, trabalho é mais o meu viés, mas eu constelo também quando a pessoa vem com uma demanda de relacionamento, tá bom? Obrigada, texto. E aí eu começo a fazer perguntas para você em cima daquela queixa que você me trouxe, porque a queixa que o cliente traz nunca é o problema, é só a ponta do iceberg. Então, assim, no seu nível, vamos supor, você imagina um iceberg e que 5% da ponta desse iceberg está fora do nível do mar. Esse é o seu consciente. É tudo que você sabe de você, 5%. 95% está submerso. Você não tem a menor consciência de que ele existe. À medida em que eu vou fazendo perguntas para você, lembre-se, pergunta expande. Pergunta sempre vai expandir. Quando você estiver num caminho que você não sabe para onde ir, só fica na pergunta, só se pergunta. O que eu preciso perceber disso? O que está certo sobre isso que eu preciso perceber? A pergunta já é uma expansão de consciência, tá? Então, nessa entrevista, quando eu começo a fazer perguntas para você, eu começo a perceber dinâmicas que eu vou já montando na minha cabeça. Quem é você? Que dinâmica que você funciona? O que são essas dinâmicas? Oi, Jari. Essas dinâmicas são o seguinte. Quando a gente nasce, a gente é como uma folha em branco, a gente é como um celular que a gente acabou de comprar. O celular vem com Android ou com iOS, algumas coisas de fábrica, mas a gente tem que fazer download dos programas que a gente quer usar e a gente tem que alimentar, a gente vai tirar foto, a gente vai colocando coisas nessa memória. Nós somos esse aparelho de celular. A gente nasce com um sistema em funcionamento, que esse sistema em funcionamento que a gente já nasceu é a herança da epigenética do nosso clã. O que é isso? É a memória, a nossa memória ancestral, digamos assim. É a memória emocional, é o nosso campo. Então a gente já nasce com esse campo. E aí, à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai se aculturando, a gente vai tendo comportamentos aprendidos. Nós temos neurônios espelhos que fazem com que a gente aprenda por imitação. É por isso que a gente tem empatia quando alguém se machuca. Quando alguém se machuca, a gente tem aquela tendência de ir lá e a pessoa caiu, a gente tem a tendência de ir lá, pegar a pessoa e levantar, porque o nosso neurônio espelho nos coloca no lugar dessa pessoa. Isso é empatia. Algumas pessoas têm um delay nesse neurônio, tem uma fenda, tá? Nesses neurônios espelhos, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então a gente, por aprendizado, vai aprendendo. Então você imagina, você nasceu, você é um celular que veio zerado de fábrica, resetado, e aí você começa a ser aculturado dentro da sua família, aprender coisas dentro da sua família. Na filosofia sistêmica, a gente usa a palavra boa consciência e má consciência. O Espaço Rovena, seja bem-vinda. Letefers, Gisfari, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença.
Que essa consciência nos faz? O que é boa consciência e má consciência? Quando você nasce dentro da sua família, a sua família, ela tem como se fosse um código de ética que não está escrito. Ele é subjetivo, ele é uma coisa abstrata, mas existe um código de ética interno que todo mundo segue. E quem não seguir está fora da linha, está fora do código. Toda família tem. E para cada família vai ter coisas diferentes. Tem família que acha feio a filha chegar tarde em casa. A outra família deixa a filha chegar a hora que quiser, mas acha feio usar mini saia. Eu tô dando exemplos muito, assim, muito simplórios, tá? Isso daí vai muito mais profundo. Então, são os paradigmas e as crenças que a gente, quando nasce, né, que aquele celularzinho ainda sem os aplicativos, a gente começa a baixar na nossa família. A maior necessidade na alma de qualquer um de nós é pertencer. Nós, para pertencermos ao nosso clã, abrimos mão até da nossa vida. E guarde isso, porque isso é um movimento que está lá embaixo do iceberg, como eu falei. E a gente não percebe. E às vezes a pessoa está caminhando para a morte, está caminhando por uma doença e ela não percebe que ela está fazendo isso por uma fidelidade oculta que ela tem pausado, está reconectando, desculpa, a conexão caiu, está voltando. Então às vezes a pessoa ela está num caminho de autodestruição, de morte, de amor cego, de fidelidade oculta, que está fazendo ela não caminhar para a vida, não caminhar para o mais, como a gente fala. Tudo isso em fidelidade ao seu clã. Por quê? Para pertencer. Então, o que é a boa consciência e a má consciência? Eu vou dar um exemplo, que eu já usei esse exemplo em outras lives. Tinha uma novela na Globo que tinha um ator que ele fazia o papel do Chiclete. O Chiclete, ele era um matador de aluguel. E a família, e todos os homens da família dele eram matadores de aluguel, tá? E ele se apaixonou pela mocinha da novela. Então ele era o vilão até então, entre aspas, né? E aí ele se apaixona pela mocinha. Ele tem que matar aquela mocinha. Ela era protagonista, Paola Oliveira. Ela era uma blogueira. Ele se apaixona por ela. Só que a boa consciência, o que é a boa consciência? É ele ser igual à família dele. Era que ele tinha que cumprir aquilo. O que ele tinha que cumprir? Matar o alvo. E aí, essa novela inteira se desenrola nessa crise dele de consciência, porque se ele fizer diferente, que é não matar a mocinha, ele deixa de pertencer àquele lugar. Então, o que dava má consciência nele? Não cumprir o acordo, que era matar a garota. Isso gerava má consciência. Então, eu tô dando um exemplo bem exagerado, né? Que é do caso do matador de aluguel, mas existia essa crise nessa novela. Se a gente pegar novelas e filmes, a gente encontra conteúdo sistêmico em muitos deles. Esses dias eu assisti um filme no Netflix novo com a Sandra Bullock, que eu não lembro o nome, mas acho que é Imperdoável, ou alguma coisa que termina com ável. Ele é bem sistêmico, é um filme que quando você chega e fala, uau, e isso é boa consciência, tá? Só que por conta dessa boa consciência, pela necessidade que a gente tem de pertencer ao nosso clã, nós fazemos coisas que nos auto-sabotam, que nos prejudicam e que não estão levando a gente para a vida, estão levando a gente para o abismo. Só que isso é um movimento inconsciente, aquilo que está embaixo da ponta do iceberg. Então, nesse primeiro momento em que eu vou conversar, nesses 40 minutos aí que eu vou conversar com você, eu vou já começar a entender o seu script. Por quê? Porque lembra que eu falei que quando a gente nasce, a gente é aquele celularzinho e que vem sem os aplicativos e a gente vai colocando, a gente vai aprendendo coisas. Quando a gente começa a aprender, a gente aprende um meio de se relacionar. E a gente começa a seguir um roteiro de relacionamento. É um roteiro que a gente leva para a vida inteira. A gente é super previsível.
Você pode até achar que você não é previsível, mas todas as pessoas que convivem com você sabem exatamente como você vai falar, como você vai fazer, sabe exatamente qual é o seu script, exatamente qual é o seu roteiro. Então, quando a gente abre uma constelação, a gente olha tudo isso. Então, quando a gente abre uma constelação, depois desses 40 minutos de conversa, a hora que eu vou pegar os bonequinhos daqui, que eu vou começar a falar para você, onde você põe esse, onde você põe aquele, que a gente começa a fazer os movimentos da alma. Constelação é movimento de alma, não é paradigma mental. Não é paradigma cartesiano. Não queira vir para a constelação querendo entender como você vai para a sua terapia, para a sua análise. Porque é uma ferramenta completamente diferente. Esqueça tudo que você aprendeu. Se você é psicólogo, como eu, que tenho formação em psicologia, quando a gente vai se debruçar na constelação, a gente precisa abrir mão de tudo que a gente tinha como verdade absoluta, para poder entender que a constelação é outro movimento, é da alma, e não é espírito, não tem nada a ver com espiritismo, e não tem nada a ver com adivinhação, porque não é um oráculo. Quando a gente coloca os bonequinhos, lá você vai colocar, você vai falar, Caterine, esse aqui vai para cá, esse aqui mais para frente, esse aqui mais para trás, eu começo a ver o que está em desordem, gente. Eu vou falar o que é ordem. Existem 3 leis biológicas, que são as leis sistêmicas, que são a base do trabalho de qualquer constelador. Essas leis é como a lei de Newton. A lei de Newton, a lei da gravidade, diz que se qualquer objeto que você soltar, ele cai. Essa é a lei de Newton. Você, concordando ou não, o objeto vai cair. Ah, eu não concordo. Peguei o objeto, ele caiu. Concordando ou não com a lei. Essas leis que o Bert, ao longo de milhares de constelações e de anos de estudo, porque o cara estudou psicanálise, estudou psicologia primal, estudou psicologia do script, por isso que eu falo de roteiro, eu insisto em falar dos roteiros que a gente tem na vida. Ele estudou tudo isso e ele constatou, ele não inventou, ele constatou que quando as coisas estavam fora dessa lei, as pessoas tinham sofrimento, as pessoas entravam num estado de sofrimento. E quando elas vinham com a sua queixa desse sofrimento, percebia que o sofrimento estava sendo causado porque uma dessas leis estava em desordem, uma dessas ordens estavam em desordem. Quais que são essas ordens e como que elas são aplicadas? A primeira é a do pertencimento. Através da constelação dá para saber nossa vida toda? Texto. Uma constelação, ela é um recorte de uma parte da sua vida, por isso que a gente usa um tema, tá? É muita coisa. Você imagina, uma pessoa que tem 20 anos, em 2 horas, a gente não vai saber de todos os detalhes, mas eu pego pela sua dor, a sua queixa, a sua dor. Caterine, olha, minha dor é que eu sempre tomo um pé na bunda, por exemplo. Eu vou entrar nesse lugar e vou fazer a investigação e a gente vai montar a sua constelação. E aí é o campo que vai mostrar o que a gente vai trabalhar. Pode ser que a gente trabalhe vários momentos da sua vida. Pode ser que não. Pode ser que o campo só mostre alguma coisa lá na sua infância, que ficou uma situação que te traumatizou lá na sua infância e que você criou um roteiro, que você vem repetindo esse roteiro em todas as relações. Então, assim, não existe nenhuma resposta. Lembra, constelação não é cartesiano, não existe. Sentiu dor de barriga, então é tal coisa. Eu tenho problema de relacionamento, então é tal coisa. Esquece, não existe. Não existe isso. O campo vai mostrar. Às vezes, eu constelo muito dinheiro. Muita coisa. É a área que eu mais trabalho, que é com carreira, dinheiro, financeiro, trabalho. Muitas vezes a pessoa vem constelar coisa de trabalho, o problema dela tá no relacionamento. Sabe por quê? Porque quando o teu trabalho não tá bom, é porque teu relacionamento dentro da tua família não tá bom. Uma coisa é um efeito dominó.
Quando o seu relacionamento na sua família, o seu relacionamento de casal não tá bom, é porque tem alguma coisa no seu sistema de origem que não tá bom para você, que não foi digerido, que não foi processado e que você tá repetindo, tá? Tia Kate, na última live eu estava triste, vi seus vídeos e você abriu minha mente. Ai, que legal! Gratidão por esse compartilhamento. Que bom, fico feliz em poder ajudar. Tô aqui para isso, inclusive. E quando só aparecem homens que não vale a pena? Então, isso, quando na verdade, quando você assistir um vídeo meu, e eu vou fazer uma live semana que vem falando sobre os 5 círculos do amor, você vai perceber que o problema nunca é o outro, o problema sempre é a gente. Nunca é o outro que fez alguma coisa pra gente, é sempre a forma como a gente assimilou, leu e entendeu aquilo que o outro fez pra gente. Por que que a gente se chateou? Porque existe alguma coisa na gente que está permitindo que aquilo que o outro faz deixe chateado. A frase é o seguinte: sempre que o outro causa tensão em mim, há algo em mim que eu preciso resolver. Então, você que me perguntou sobre o outro, há alguma coisa em você que você precisa resolver, porque você vem seguindo o mesmo roteiro de vida, você vem fazendo as mesmas coisas e as mesmas escolhas. Por quê? Eu não tenho como te responder, são infinitas possibilidades. A gente tem que olhar o seu campo e ver o que aconteceu lá atrás, que faz com que você repita esse padrão, que você tenha essa autossabotagem. As dinâmicas são infinitas, tá? Não existe um isso é aquilo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui outras perguntas. Deixa eu ver, gente. Então, dos homens você entendeu? Eu, Luísa, a gente tem que abrir sua constelação, tá? Para ver qual é o padrão que você tá repetindo. Onde que você se emaranhou aí, tá bom? Eu, Luísa, beleza, já respondi. O financeiro é como se não fosse merecedor. Isso. Tem pessoas que não, nessa parte inconsciente, a pessoa ela não se acha merecedora porque, vou dar só um exemplo, tá? Não é isso, é isso. Vou dar só um exemplo de uma constelação que eu fiz esses dias. A pessoa, ela chega num teto, ela ganha, quando ela chega num X, ela cai. Então, tipo, um mês que ela fatura bem, no outro mês ela dá uma caída, tá? O que a gente viu lá no campo? Viu no campo dela. Não quer dizer que todo mundo que tem esse movimento de ganhar até um teto e parar tenha esse mesmo coisa. A gente viu que ela tinha uma fidelidade com uma pessoa do clã dela, da família dela, que ela tinha muito amor por essa pessoa e para manter a boa consciência, que é o que eu estava falando lá no começo, ela não podia ganhar mais. Porque se ela ganhasse mais, ela ia ficar diferente. Então a pergunta é: se você ficar rica, você vai ficar diferente de quem aí na sua família? Você vai deixar de pertencer? Você vai ser excluída? Lembra que eu falei no começo que a necessidade de pertencer da nossa alma é maior do que até da nossa vida? Por isso que às vezes a gente deixa de ter uma boa vida, a gente caminha em direção à morte só por fidelidade, para poder pertencer, tá? Então esse é um tema muito recorrente e é um ótimo tema para constelar, tá? Se você tá com o teu financeiro aí travado, primeiro, baixa um e-book que eu tenho gratuito lá no meu site, no Caterine Riera Terapias, tem um e-book gratuito, 12 lições para prosperar. Nesse e-book, eu já falo dessas ordens que eu tô falando aqui, dos 5 círculos do amor, e já dou dicas para você colocar em prática hoje, e aí você já começa a ampliar mais sua consciência para entender, tá? Tia Kate, desde criança, eu sinto que vai ter um dia que eu ficarei rico. Tem como saber sobre isso? Não. Na constelação, não. Isso você tem que procurar no tarô ou no seu mapa astral ou numerológico.
tá? Na constelação, que a gente consegue ver o seu propósito de vida, se você está dentro do seu propósito, se o que você faz é realmente o que a sua alma quer fazer. Olha, uma coisa vocês precisam guardar no coração de vocês, gente: o dinheiro serve à vida, tá? Tudo que a gente faz que não serve à vida não prospera. Quando prospera no sentido do dinheiro, a pessoa paga uma conta muito cara na vida relacional dela. Então, às vezes a gente fala assim, aquele cara é corrupto, ele tá super bem. A gente não conhece os bastidores dessas pessoas. E eu posso dizer que quando a gente conhece de uma pessoa ou de outra, uma pessoa que não está a serviço da vida, uma pessoa que não está trabalhando para o bem, a gente vê que a pessoa não tem qualidade nenhuma de vida. Prosperidade, a prosperidade a gente tem que mensurar assim. A nossa versão melhor, o que é prosperidade para uma pessoa não é para outra. Uma pessoa que mora na favela de aluguel, se ela conseguir sair daquele aluguel e comprar um apartamentinho de 20 metros quadrados fora da favela, ela prosperou. Uma pessoa que pega ônibus todo dia, se ela comprar um carro 85, ela prosperou. Então isso vai muito de onde você tá para onde você vai. O que importa é a gente fazer esse caminho sempre sentindo alegria no coração, sentindo leveza, porque quando a coisa fica pesada é porque não tá indo bem, tá? Então, assim, que legal que você sente isso, que você tem essa sensação. Isso já te dá um texto, que você sente isso de que você vai prosperar. Isso é ótimo. Só que assim, a pergunta é, eu não te conheço, tá? O que você tá fazendo todo dia para chegar nesse caminho de ser rico? O que você faz hoje é o que você faz hoje é um retrato, é um fragmento do seu futuro daqui a 10 anos, por exemplo. Então, se você tem certeza que você vai ficar rico e você está vendo que não está conseguindo resultado, pensa no que você está fazendo hoje, se está te levando para esse lugar aí que você quer. E se não tiver, começa a fazer um movimento, tá? Pior de tudo é olhar para trás e ver que admitir tanta coisa horrível e vergonhosa, não me conformo. Olha, não tenha vergonha, tá? Isso é vergonha tóxica. Quando uma pessoa ela tá num relacionamento tóxico e ela sofre abusos, seja de mãe, de pai e de parceiros, né, narcisistas ou perversos, a pessoa tem vergonha de contar o que aconteceu, porque isso é uma vergonha tóxica. Porque se você parar para pensar, a vergonha é do outro que fez, não de você que recebeu, tá? Eu não estou inocentando nada, mas sai desse lugar, sai dessa vergonha, torne-se protagonista. Olha, eu permiti porque o meu nível de consciência era outro naquele momento e era o melhor que eu podia fazer. E daqui para frente eu vou fazer diferente. E eu vou me movimentar para fazer diferente para entrar num relacionamento saudável. Se você tem dinâmica de codependência, e isso dá para ver na constelação, tá? Eu te aconselho a passar um tempo aí, uns 6 meses, trabalhando isso antes de entrar num relacionamento. Porque pessoas com dinâmica de codependência, elas saem do relacionamento 1 e entram em outro e troca 6 por meia dúzia. Só muda o nome do personagem. A função do personagem continua a mesma, tá? Que é a função de acusador. Isso chama-se triângulo dramático. Tenta ver onde você tá errando e mude, tá? Como eu agendo uma consulta? Texto. Entra no meu... Eu vou dar meu WhatsApp aqui, tá? É 11 9 70 41 68 16. 11 9 70 41 68 16. Você me chama no WhatsApp que a gente agenda e te explico como é. Se você quiser, no meu site, Caterine Riera Terapias... Nossa, apagou a luz do meu ring light. Você entra lá no meu site, clica no botão do WhatsApp que ele te direciona, tá? Existe alma gêmea? Olha, essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Essa pergunta foge daqui das constelações, tá? É uma pergunta mais espiritual. A Nicole vai te responder melhor essa pergunta, tá bom? Olha, só voltando então como que funciona a constelação. Eu fui respondendo vocês, eu vou voltar. Então a constelação, ela segue essas 3 ordens.
Já falei da ordem do pertencimento. E para pertencer, a gente acaba fazendo um monte de coisas que às vezes não são coisas que nos prejudicam, que nos sabotam, porque a gente precisa pertencer àquele sistema, tá? E a gente às vezes faz muito igual, repete padrões de papai, de mamãe, de vovô, vai repetindo para poder pertencer. Então, quando a gente consegue detectar essas repetições que estão fora de ordem na sua constelação, você depois a sua alma começa a fazer um movimento a entrar em ordem. Então, depois da constelação, a sua vida vai mudando, é um destrave, assim. É incrível o que eu ouço. As pessoas, tipo, consegui emprego uma semana depois. Por quê? Porque ela mudou a postura dela, a alma dela mudou a postura. Então, ela já foi no emprego de uma maneira diferente, tá? Tá parando a live? Parou agora? Vocês estão me ouvindo? A live tá parada? Vocês estão aí? Tem 4 pessoas. Será que voltou? Eu vou abrir aqui a minha porta. Acho que eu não vou conseguir. Eu ia abrir a porta para ver se o sinal melhora. Tá todo mundo aí, gente? Eu vou continuar, porque para mim tá ao vivo aqui, tá? Então, ó, pertencimento. Aí eu vou falar da hierarquia, porque senão essa live vai ficar muito comprida. A hierarquia, então assim, quando você vem para uma sessão de constelação, você precisa vir derretido para tudo isso que eu tô te falando, com muito respeito, com muito respeito. Se você vem grande, querendo, porque eu só vou ver qual que é, porque o que eu não concordar, você não toma, tá? Então, o pertencimento eu já falei, a hierarquia. O que a hierarquia diz? Que aquelas pessoas que vieram antes da gente, elas são maiores que a gente. Por quê? Eu vou dar um exemplo da minha família, tá? A minha avó veio com meu pai tinha 16 anos, enfiou meu pai num navio e veio lá da Espanha, fugindo da guerra, do Franco e tal, num navio. Eu não sei quantos dias eles passaram, meu pai tinha 16 anos, não lembra muito, mas eu sei que, os caras tinham pausado. E meu pai odiava a lentilha porque ele passou não sei quantos dias comendo lentilha. Então, assim, imagina tudo que essas pessoas passaram, pegaram peste negra, não sei o quê, para que hoje eu tivesse vivo aqui no Brasil com esse conforto todo que eu tenho. A família da minha mãe, a mesma coisa. Holandeses e portugueses que vieram lá para o Nordeste, né? Aí minha mãe nasceu lá no interior de Fortaleza. E a família de holandeses, de poloneses e de portugueses que foram para lá. Você imagina tudo que essas pessoas passaram para chegar lá, tudo que os meus ancestrais passaram com falta de água, com falta de saneamento básico, os meus e os de vocês, tá? E os de todo mundo, porque a gente está num país que foi descoberto há pouco tempo que era cheio de índio. Por isso que às vezes a gente vê índio, a gente chora, por isso que a gente se comove com algumas histórias, porque aquilo tá na memória da nossa alma. Quando a gente julga quem veio antes da gente, então, por exemplo, você tem uma avó que largou do seu avô para casar com outro e você acha isso ou aquilo da sua avó. Você está julgando. Quando a gente julga alguém, a gente acha que a gente pode fazer melhor que aquela pessoa. E quando a gente faz isso, quando a gente entra nesse lugar de julgar, a gente se coloca maior e a gente perde força. Então, respeitar a hierarquia, e isso a gente consegue ver onde tem essa desordem, quando a gente está constelando, e a gente tenta fazer uma resolução desses conflitos, a pessoa também destrava um monte de coisa. Às vezes a pessoa estava com o negócio travado porque ela tem um baita julgamento com o pai. E às vezes o relacionamento dela tá travado, lembra que não tem nada cartesiano, que isso é aquilo, eu tô dando possibilidades, tá? Às vezes o relacionamento dela tá travado, meus namorados não dão certo, não sei o quê, porque ela tem um baita julgamento com o pai, porque ela acha que o pai tinha que ter feito isso ou aquilo. Ela está fora da hierarquia,
tá? Então essa é mais uma ordem. E aí a terceira ordem dessas 3 leis que eu tô falando é a do equilíbrio. Equilíbrio entre o dar e o tomar. Quando a gente é criança até os 14 anos, a gente só toma, gente. A gente senta para comer, a gente não sabe quanto custou a nossa comida. A gente vai para a escola, a gente não sabe quanto custou a canetinha, o caderno, o material. A gente só venha a nós ao vosso reino. Isso está ligado ao segundo círculo do amor, que é onde a gente é só nutrido, a gente só recebe. Quando a gente não cresceu, quando a gente não amadureceu, a gente continua nesse lugar de só querer tomar para si. A gente não entrega. Então a gente desequilibra esse dar e receber. Quando isso entra em desequilíbrio, a gente não consegue manter relacionamentos saudáveis, a gente não consegue se manter em emprego, a gente não consegue prosperar. Então esse é mais um pilar que na constelação a gente olha. Então, ó, pertencimento, que eu já expliquei, boa consciência, hierarquia e equilíbrio entre dar e tomar. E aí, esse equilíbrio entre dar e tomar dá para ficar a vida falando disso. Porque é desse lugar que muitas pessoas entram no relacionamento, que é a criança que só quer receber. Ou é desse lugar que a pessoa vai para o mercado de trabalho, que é aquela criança que só quer receber. Ela não entrega primeiro. Tá? Um outro lugar oposto a isso é uma pessoa que entra numa relação e ela só dá. Ela dá a ponto de sufocar o outro. O outro não pode retribuir a altura. Ele sufoca de tanto que ele recebe. Ele vai embora. Porque ele não pode, desequilibrou dar e receber e para ele fica pesado demais, ele não consegue devolver. Então, esse desequilíbrio a gente também consegue olhar numa sessão de constelação, tá? Dos 5 círculos do amor, que a gente também consegue olhar, o primeiro círculo são os nossos pais. Eu anotei um negócio na mão que eu não posso esquecer, que eu tenho um exame para fazer daqui a pouco. O primeiro equilíbrio são os nossos, o primeiro círculo são os nossos pais. Tá? Por que pais? Porque, eu não conheço meu pai foi comprar cigarro e não voltou. Você não é filho de chocadeira. Você nasceu de um homem e de uma mulher. Estejam eles presentes na vida de vocês ou não, essas pessoas disseram sim para sua vida quando te fecundaram. A sua mãe, ela pode ser a narcisista mais perversa do mundo, mas ela disse sim para sua vida, porque ela poderia ter abortado. Quando a gente no primeiro círculo respeita esse homem e essa mulher como pais, porque nem que tenha sido um encontro de 10 segundos, ele foi o suficiente para nos gerar a vida. E a gratidão que a gente precisa ter com esse homem e com essa mulher que são imperfeitos, que fazem um monte de coisa errada. A gratidão que a gente precisa ter com eles é única e exclusivamente por ter nos permitido vir ao mundo. Eu vou fazer um parênteses aqui, vou colocar uma visão espírita que não tem a ver com constelação, tá? Constelação não tem nada a ver com espiritismo, com religião, com oráculo, nada. Mas vamos pensar, eu acredito que vocês estão aqui falando de alma gêmea e tal, vocês acreditem que há um espírito habitando, uma alminha habitando esse corpinho de vocês, né? Vocês não acham que vocês vão morrer e vão virar pó. Se existe uma alma que habita esse corpo aqui, essa alma pediu para nascer. Essa alma ficou na fila esperando uma oportunidade de encarnar aqui nesse lugar. E para a gente ter essa oportunidade, precisou existir um homem e uma mulher que se encontrasse, nem que fosse num baile de carnaval, para ficarem juntos 20 minutos, para que pudesse trazer a vida, para que a nossa alma pudesse existir dentro de um corpo físico aqui nessa vida. E isso já é um movimento que a gente pode e deve agradecer.
E eu vejo muitas pessoas, eu vejo no meu canal do YouTube, as pessoas, eu não pedi para nascer. Desse lugar a gente só caminha para norte. E eu falo disso porque eu já estive nesse lugar. Eu já fui essa pessoa que eu tinha ódio de ter nascido. Eu falava, eu não pedi para nascer. Desse lugar é um caminho de morte. Que a gente pediu sim. Ninguém tá aqui por acaso. Tem fila aí de gente implorando para vir. Tá? Então, assim, é respeitar a hierarquia, é respeitar quem veio antes, e o primeiro círculo do amor nos ensina a olhar para aquela relação daquele homem e daquela mulher. Quando a gente vai para o segundo círculo, a gente é aquela criança que recebe de pais, de avós ou de alguém que cuida. Alguém cuidou de você. Se você está aqui nessa live, se você sabe apertar um botão de um smartphone, alguém te pôs para dormir, alguém trocou suas fraldas, bem ou mal, né? Se você tem esse paradigma de certo, errado, bem ou mal, a seu gosto, a seu contragosto, fez. Tá feito e você recebeu um plus por isso. Porque se a gente foi cuidado, foi um plus. Que o ganho já foi nascer. Sacou como que funciona? O ganho, o grande segredo da vida é que eu pude nascer, teve um homem e uma mulher que se encontraram para que a minha alma viesse ao mundo. Uau! Aí, segundo círculo, alguém me cuidou, alguém me nutriu, me deu escola, me deu roupa, casa, comida e roupa lavada. E aí você tira o paradigma de certo, errado, bem ou mal, se o que foi muito, foi pouco. Sai desse lugar, tá? Esse lugar você só perde. Você tá sempre cobrando. Quando a gente vai para o terceiro círculo, que é o círculo onde a gente começa a trocar, a gente entra no universo adulto. Mundo dos adultos. A gente secciona através da nossa sexualidade. A nossa sexualidade é quando a gente se desprende do papai e da mamãe para ir para o mundo de adulto. Então a gente não quer mais andar de mãozinha dada com o papai e com a mamãe, o papai e a mamãe falam, vamos jantar comigo, a gente já não quer mais, a gente já quer ser independente, ser adulto. Nesse lugar começam as trocas, a gente começa a trocar, então você vai trabalhar para trocar a sua força de trabalho por dinheiro, você vai trocar nas suas relações íntimas com os amigos, com o namorado, tudo é troca. Só que meu dente tá cheio de batom, né, gente? Não é dente, não, é Invisalign. O Invisalign cheio de batom. Só que o que eu mais pego nesta vida nas constelações? As pessoas que não conseguiram fazer essa passagem do segundo círculo para o terceiro. Então a pessoa, ela adulteceu, mas ela está presa lá no segundo, cobrando ainda o que não recebeu direito, ou não recebeu como queria, cobrando ainda do papai e da mamãe esse lugar. E às vezes não é a pessoa que cobra. A pessoa chega para mim e fala, não, minha relação com meu pai e com a minha mãe tá tudo bem. O meu problema é com meu marido. Um exemplo, tá? Quando eu olho a constelação dela, que eu coloco a criança interior dela na constelação, é nítido que o problema é com a mãe ou com o pai. Um amor que ela não pôde viver na sua completude. Então ela fica uma criança que fica ainda pleiteando esse amor que ela não recebeu do tamanho que ela julgou ser o suficiente. E uma pessoa nesse lugar, ela não consegue bem nas suas relações com colegas de trabalho, ela não consegue prosperar no trabalho porque ela não entrega o suficiente. Ela é aquela pessoa que ela ainda só quer receber. Então aquela pessoa que ela arruma emprego, ela chega atrasada, ela falta pra caramba, ela se arrasta no trabalho, que é a pessoa que arrasta chinelo, não tem energia de vida dela, porque ela tem aquela coisa de não pedir para nascer. Tá? Então assim, você imagina que você ganha um presente que você não usa? A nossa vida é um presente. Se a gente não usa ela direito, a gente está desfazendo daquilo.
Se a gente está desfazendo de uma coisa que chama vida, a gente está caminhando para onde? Para a morte. Morte é o menos, morte é a doença, morte é a falta de grana, morte são os relacionamentos fracassados. Porque nos falta a energia da gratidão, nos falta a maturidade de entender que agora a gente é adulto e que a gente é responsável para dar para a nossa criança o que a nossa criança não teve. Eu vou encerrando essa live e eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Para vocês começarem a entender sobre essa criança aí, abandonada aí de vocês, tá? A gente pode olhar para isso numa sessão de constelação. No meu treinamento Prosperidade Sustentável, a gente olha profundamente para essa criança, a gente resgata essa criança, porque essa criança, quando ela está presa lá no passado, nesse segundo círculo, pleiteando ainda o que não recebeu, ela impede o adulto de ter posicionamento, de agir como adulto na vida, e essa pessoa começa a não ter resultado de trabalho, não ter resultado na carreira por causa dessa traumatização. Então, no treinamento que eu tenho Prosperidade Sustentável, e quem é do canal da Nick Forlaneto, tem um cupom de desconto que vai pagar R$ 179 no treinamento, tá? Eu disponibilizei 100 cupons lá no canal dela. Pede para ela o código, eu passo, ou me pede no direct que eu passo, quem quiser fazer, tá? Se você quiser saber como é, lá no meu site tem uma aula introdutória, que eu explico como que é o treinamento, e no meu YouTube tem uma aula gratuita para você saber como é. Que esse treinamento trabalha a sua criança e te leva pro lugar do adulto, que é para você fazer os movimentos. Então, assim, ó, para fechar essa live, eu vou deixar uma lição de casa para você começar a fazer o resgate da sua criança interior a partir de hoje. Pega uma foto de quando você era criança e coloca em algum lugar, como se fosse um altarzinho, assim, ou no seu criado mudo, em algum lugar, uma foto sua de criança. Então, quando você acorda e você vai trabalhar e você pensa, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, olhe para a sua criança e diga, estou indo trabalhar por você, que eu vou dar o melhor para você. Porque agora eu sou teu pai e tua mãe. Se você sentir vontade eu quero uma vontade de tomar um banho de piscina, uma vontade de passear no parque, vá. E vá com a alma sabendo que você está dando isso para sua criança e diga, querida criança, eu estou te levando no parque. Aí viu lá um algodão doce que um dia você pediu e sua mãe te deu para comprar? Sentiu vontade? Você vai pegar um dia. Se a gente fizer as nossas vontades todos os dias, a gente está deixando a criança no comando, tá? Parcimônia. É o dia da criança que você vai fazer, tá? A fotinho você vai pôr lá no seu altar e você vai todo dia falar para a criança, tô indo trabalhar para você, tô indo fazer as coisas para dar uma vida melhor para você. Agora, vontades, você separa um dia. Então, vamos fazer um domingo no parque com a minha criança. Aí, sentiu vontade de algodão doce. Compra e já pensa, querida criança, esse é o algodão doce que você não pode ter. Eu conheço pessoas que compram os 6 Yakults e tomam os 6 Yakults de uma vez. Por quê? Porque quando era criança, era muito irmão e era só um Yakult para cada um. E aquele negocinho de 80 ml é pouco, né? Aí a pessoa fala, o dia que eu quero alimentar minha criança, eu tomo 6 Yakult. É um exemplo, mas é um dia, você não vai tomar todo dia, você não vai fazer as vontades da sua criança todo dia, porque senão você está com o seu modo criança ativado, tá? Se mantenha no seu modo adulto ativado e de vez em quando trabalhe a sua criança. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me mandem direct, me deem ideia do que vocês querem que eu fale nas lives, tá? Quem quiser constelar comigo, meu telefone é 11 970 41 68 16. Me chama no WhatsApp. Se não deu para anotar, na minha bio tem um link do meu site. Lá no meu site tem onde você clica para ter o e-book gratuito, onde você clica para assistir a aula sobre o treinamento Prosperidade Sustentável e tem o botão de WhatsApp
para você agendar uma constelação comigo, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu adoro responder as perguntas de vocês. Muito, muito obrigada. Gratidão. Gratidão.